game begins in 3, 2, 1. Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor, o nosso famoso café eleitoral. Convido vocês a pegar uma xícara, um pedacinho de bolo, vem para frente do computador ou do smartphone e vamos conversar hoje com Paulo de Vicenzi, um dos grandes especialistas em transformar pesquisas em estratégias eleitorais. E é isso que ele vai explicar para nós aqui. Como é que isso acontece? Como é que se consegue extrair dados de pesquisa para se montar uma estratégia eleitoral? Então, sem mais grandes delongas, eu vou chamar aqui o meu diretor da ABCOP do Rio Grande do Sul, Paulo de Vicenzi. É 3, 2, 1, Paulo! E aí, Paulo, tudo bem? Como é que vai, Maianelli? Tudo bem? Tudo Finalmente estamos na nossa live aqui, falando para todo o Brasil e até para pessoas que estão fora também, não é? Exatamente, nós temos aqui sempre pessoas de Angola, de Portugal, participando sempre conosco aqui, dando o prazer da audiência deles aqui para o nosso café eleitoral, certo? Beleza. Então, vamos ver o que convidá-los aqui para o nosso, convidá-los para o nosso café. Espera aí, Paulo. Vamos convidá-lo para o nosso café, pegar sua xícara, seu bolo, vem para frente aqui. Vou passar a palavra primeiro para o Paulo, para que o Paulo nos explique, como todo bom professor, eu sempre começo a live assim, né? Aliás, lembrando para vocês, quem fizer pergunta ao Paulo estará concorrendo ao livro Como Ganhar Sua Eleição para Prefeito, ok? Escrito agora em 2019, está em cima da pinta, atualizadíssimo, com as novas regras eleitorais. Como todo bom professor, começamos a live perguntando para o mestre Paulo. Paulo, o que são estratégias? Esquece um pouco campanha eleitoral e nos explique o que vem a ser uma estratégia. Depois, claro, ela vai passar por estratégia militar, por estratégia comercial, por estratégia de propaganda, para chegarmos, então, depois na estratégia eleitoral. Então, primeiro, conceitue para nós, Paulo, o que é uma estratégia. É contigo, velho? Olha, Maianelli, todo mundo tem objetivos na vida, né? Os candidatos, obviamente, que nessa eleição, o seu objetivo é poder ser eleitos. Agora, qual é o caminho? Como chegar até esse resultado positivo? Nós que trabalhamos com consultoria política, você sabe muito bem disso, priorizamos o planejamento estratégico. Ou seja, a estratégia é definir qual o melhor caminho que devemos seguir para atender aquele fim determinado. Os caminhos são vários, podem ser até infinitos, em diversas situações, diferentes contextos, enfim. Mas se você não tiver uma análise da situação, e essa análise é feita através de um diagnóstico, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, a partir desse diagnóstico você entende a situação. Olha, Maianelli, eu acredito que talvez um dos principais desafios e a principal missão nossa, nós que trabalhamos com consultoria política e eleitoral, o consultor de maneira geral, ele é, na verdade, um grande especialista em resolver problemas.
Só que para resolver problemas, primeiro precisa identificar o problema. A partir desse problema conhecido, nós podemos então olhar as diversas opções que nós temos para chegar até a solução desse problema e escolher aquela que é a melhor. A estratégia é o que comanda todas as demais ações, seja de uma campanha eleitoral, seja de um projeto empresarial, seja de uma marca, ou seja até do marketing pessoal. Tendo estratégia, nós sabemos para onde queremos ir. Se nós não sabemos para onde querer ir, ele já dizia naquela velha história da Alice no País das Maravilhas, se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Só que não é o caso quando se trata de qualquer projeto sério, e eleição é um projeto sério. É o seu Paulo, tá vendo? Ele já começou a falar da eleição. Nós trabalhamos tanto com eleição, com a coisa de comunicação política, que por mais que a gente queira, você viu, ele explicou a estratégia e caiu já nas eleições. Mas, Paulo, como é que foi, Paulo? Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Aqui, assim como na televisão, Paulo, quando um estiver falando, e se o outro fizer, não vai aparecer, tá? Então, tem que esperar a deixa. Na televisão a gente chama espera a deixa, né? A deixa. Então, vamos fazer a deixa aqui para você entrar também. Paulo, já que nós falamos de estratégia eleitoral, me explica primeiro o que é uma boa pesquisa, porque não se faz estratégia sem pesquisa. Então, primeiro me explica, pesquisa, da mesma forma, esquece um pouco pesquisa eleitoral. Eu sei que é difícil, mas esquece um pouco pesquisa política e eleitoral e me explica os fundamentos da pesquisa. O que é uma pesquisa, para que serve, como ela abre um horizonte. É contigo, Paulo. Manhanelli, quando a gente vai ao médico, você conhece bem essa analogia, o médico que é responsável, que é zeloso, que se preocupa de verdade com o paciente, ele não vai receitar qualquer medicamento ou qualquer tratamento sem antes fazer uma análise do que está acontecendo com o organismo desse seu paciente. E, normalmente, se a situação exige um pouco mais de cuidado, ele vai pedir alguns exames de laboratório. Vai mandar o paciente lá tirar o sangue, para analisar como é que está a situação, enfim, ou qualquer outra amostra do seu organismo, para poder, a partir desses indicativos, entender o que está acontecendo e, a partir daí, receitar o melhor tratamento. Fazendo essa analogia com a pesquisa é exatamente o laboratório, é o exame de laboratório de uma investigação. Nós precisamos entender a situação. E essa compreensão da situação pode passar por uma análise ou por uma pesquisa que se refira à própria imagem da pessoa ou ao contexto no qual esse desafio será enfrentado. Então, a pesquisa está para o marketing, assim como o exame de laboratório está para a saúde. E você sabe qual é o maior e o mais eficiente departamento de pesquisa já inventado até hoje? Você sabe disso? Não. É o confessionário. Porque o padre sempre ia fazer o sermão depois de ouvir as pessoas, depois de ouvir os fiéis nas suas confissões. Então, ele entendia qual era o problema mais crítico daquele momento e, ao subir lá para fazer a sua fala geral, ele tratava do assunto que era o mais importante, porque ele já sabia que aquilo é que estava mais incomodando os seus fiéis. Então, o confessionário vai existir sempre na igreja, assim como a pesquisa, obviamente, é a ferramenta para nós buscarmos as informações quando se fala de marketing. Ele só não pode publicitar, né? Não tem TRE que registre a publicidade do confessionário. Maravilha. Paulo, já temos perguntas, tá? Então, nós já vamos começar a entrar nas perguntas, porque aqui o objetivo maior, Paulo, é sempre responder a pergunta de quem participa da live. Lembrando que quem fizer pergunta para o Paulo vai estar concorrendo ao livro Como Ganhar Sua Eleição para Prefeito. Muito bem. Enquanto você faz a primeira pergunta, como bom gaúcho, aqui está o chimarrão pronto, tomando o cafezinho também. Eu sei que o paulista adora aqui não falta. Aqui não falta nossa xícara de café. E fazendo parte da nossa companhia também. Maravilha. Paulo, a Valdene, o Wagner Lucena pergunta, Paulo,
Um prefeito quer ir para a reeleição. Apesar de ter trabalhado, sua equipe de comunicação não fez o dever de casa. Ai, ai, ai. E a imagem do prefeito é que não fez nada. Ainda dá tempo para reverter essa imagem? Paulo, deixa eu só colocar uma experiência minha, tá? Que aí ajuda, talvez, o Wagner. Eu recebi aqui, faz uns, 16 anos atrás, mais ou menos, um candidato a prefeito, aliás, um aluno meu, que estava assessorando um candidato a prefeito, Paulo, e chegou aqui e falou a mesma coisa. Falou, rapaz, ele está muito ruim, o adversário está na frente. Aí fizemos uma pesquisa, mas isso foi pesquisa, não foi simplesmente um achômetro. E descobrimos que faltava divulgar as obras, as pessoas não sabiam o que ele tinha feito. Então, não tinha como avaliar e nem como votar num cara que você não sabe o que fez. Imediatamente, faltava acho que 2, 3 meses para a eleição, nós fizemos uma grande divulgação. Naquela época não tinha pandemia, né? Então você podia usar todos os veículos, né, Paulo? E acabamos fazendo, então, uma ótima campanha e revertendo a situação, e ele foi reeleito. Só como case prático do que eu já passei, tá? Agora o Paulo vai explicar direitinho como é que isso funciona. É contigo, Paulo. Olha, Maianelli, essa pergunta do Wagner, eu agradeço por ele ter enviado, é uma situação muito mais comum do que quem não atua na política possa imaginar. Você conhece, né, Maianelli, aquela famosa frase do Bill Clinton, que o mandato nada mais é do que a continuação da campanha. Então, muitos políticos se esmeram na comunicação de campanha e, normalmente, ela é uma alavanca para a vitória, só que depois que tomam posse, se esquecem de que o trabalho tem que continuar e que a comunicação, além de ser uma necessidade, ela é até uma obrigação legal. As pessoas de uma comunidade querem saber para onde que estão indo o dinheiro dos impostos. E comunicar o que está sendo feito com os recursos públicos é obrigação do gestor municipal. Só que alguns esquecem, aí chega nesse momento, faltando pouco tempo para as eleições, se dão conta de que a informação ela não é conhecida pela população. É um problema sério. Por quê? Porque a gente sabe que a campanha eleitoral não é mais hora de plantar, é hora de colher. Ou seja, quem semeou no tempo certo as sementes apropriadas vai colher os frutos na campanha eleitoral. Agora, se eu quiser usar a campanha para divulgar o que foi feito na gestão, ele vai fazer uma prestação de contas, só que como a população não tem as necessárias referências bem consolidadas, o adversário pode tirar proveito disso e dizer que o prefeito fez pouco e por isso precisa mudar a gestão. Exatamente isso. É o que o Paulo falou, tem toda a razão. Mas, Paulo, nós vamos correr aqui um pouquinho, porque está chegando de pergunta de saco de 60 quilos, tá? Não é coisa pouca, não. Luciano, excelente tema para quem trabalha com gestão estratégica para o processo do plano eleitoral. O Luciano, lá de Indaiatuba. E aí, o Cleison, lá de Itu. Existe estratégia pré- e pós-candidatura, Paulo? Claro, é por isso que nós temos que compreender uma diferença entre marketing eleitoral e marketing político. O marketing eleitoral ele tem um período determinado para começar e para terminar. A partir do resultado, e eu até digo, Maianelli, independente do resultado, se o político quiser se manter político, ele tem que continuar fazendo o marketing político. Se ele foi eleito, tem que trabalhar com as mesmas ferramentas para manter a boa relação e a informação junto à sua comunidade, junto aos eleitores. E se ele não foi eleito, mas pretende se candidatar a outros cargos, mais um motivo para que ele continue se utilizando das ferramentas do marketing político para que a sua trajetória, ao chegar na próxima eleição, esteja bem mais pavimentada. Exatamente isso. Como dizia Bill Clinton, né? E nós aprendemos isso há muitos anos atrás. A analogia com o médico que o Paulo citou aí foi uma invenção nossa aqui, da Maianelli, quando eu comecei a perceber o seguinte, eu caí na real, né? Você vai no médico, que médico? Você vai num consultório fazer uma consulta. Então ele é um consultor de saúde, médico não existe. Médico é uma palavra que inventaram. Você vai num consultório fazer uma consulta com um consultor. Ele é de saúde, nós somos de política. A analogia, aí caiu a ficha. Poxa, a analogia é a mesma. A pesquisa é o exame de laboratório,
nós fazemos o tratamento e damos o remédio derivado do exame de laboratório. É isso. Fernando Morim, abraço. Luiz Antônio Cruz, Ana Cavalcante, Olindo Souza, Eiton Santana, grande Eiton Santana. Boa tarde. O Eiton lá de Santana, da Praia Grande. Ok? Fábio Caetano. Boa tarde, professores. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia da live do Manhanelli. Oba, que legal. Wagner Lucena, abraço. Maria Luisa Giampani. Sei tutti Bonacenti. Vicente, Manhanelli, Giampani. Tutti mafiosi questo. Douglas Oliveira, abraço. Gildo Silva. Olha o Gildo aí de... Quer saber onde ele é? Camaquã, Rio Grande. Aí, ó, teus amigos do Rio Grande do Sul tomando chimarrão junto. Max Santos, vamos lá. Professor Paulo, em uma cidade pequena, até 120 mil habitantes, quais são as estratégias mais utilizadas para a pesquisa? É contigo, Paulo. Olha, o número de habitantes de um município, ele não tem necessariamente relação direta quando se trata de fazer uma pesquisa, quando se trata de buscar informações. O que nós temos que determinar, isso sim, é qual é a margem de erro que a gente quer para o resultado, se a pesquisa for quantitativa. É bom deixar claro que existe basicamente 2 tipos de pesquisas que se fazem em período eleitoral ou num momento político, enfim, que são as pesquisas quantitativas, aquela que se tem um resultado percentual, normalmente se aplica um questionário junto a uma amostra grande de pessoas, e se tem um resultado numérico. E a pesquisa qualitativa, que essa não nos dá número, ela nos dá razões, motivos, ela nos ajuda a entender uma situação pelos conceitos que são obtidos. O que nós temos, então, é que saber qual é a margem de erro que eu quero para a pesquisa. Se eu quero, por exemplo, ter alguma coisa em torno de 4 pontos percentuais como margem de erro, de 4 a 5 pontos percentuais é um número perfeitamente suficiente para se entender uma situação, não importa se eu estou fazendo essa pesquisa em Camaquã, em Gentil, em Porto Alegre, em São Paulo ou em Buenos Aires. Eu vou ouvir em torno de 600 pessoas. Com 600 pessoas, eu tenho 4 pontos percentuais de margem de erro. O outro aspecto que nós temos que considerar ao fazer uma pesquisa é o que nós precisamos saber. Que tipo de informação nós estamos necessitando? Se é uma informação de ranqueamento, a gente quer saber quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, quem é que diferença tem entre as diferentes respostas, isso sim é uma pesquisa quantitativa. Aí tem que se ouvir 400, 500 pessoas, enfim. Olha, normalmente, a partir de 200 ou 300 pessoas, já se tem um resultado bastante consolidado. Agora, se o que nós queremos é saber por que os eleitores estão preferindo isso ou aquilo, por que eles estão pensando isso ou aquilo, o que está movendo eles na decisão da escolha de um candidato, aí é qualitativo. Não é usar questionário. E para isso, Manhanelli, um conjunto de entrevistas com 10 a 12 pessoas já é suficiente para nós compreendermos a situação. Maravilha. Esse é Paulo de Vicente, o resto da conversa. Luciano Malpelli, mais um italiano. Nesse momento de pandemia, Paulo, não tem mais o corpo a corpo. Qual a melhor maneira de trabalhar para chegar onde nem todos têm o uso da rede social? Só um minuto. Deixa eu fazer um lembrete aqui. Eu estou recebendo aqui, eu estou com o WhatsApp aqui na mão, e estou recebendo muito comunicado do pessoal que não recebeu o link para assistir. Gente, vocês que já estão agora, que eu já passei o link, curta a página da Bicop, que assim que a live começar, vocês vão receber um aviso, tá? É só curtir a página da Bicop, que é a página que vocês estão vendo agora aí, ok? É só curtir. Curta a página da Bicop, que vocês vão começar a receber o link. Assim que começar, vocês recebem o link, tá bom? O Douglas Oliveira está falando que dá um frio na barriga com as eleições chegando. Murilo Morim, abraço. E aqui o Glauber Nicola Bressan. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, primeiro, o Luiz já foi? Já respondemos o Luiz. Divino, Antônio de Oliveira. Um candidato à reeleição de prefeito com mais de 60% de rejeições, em condição de reverter essa situação. Eu fiz você viu aí, né, Paulo? Eu fiz um flyer dizendo o seguinte: rejeição acima de 50% não é rejeição, é ódio. Fala aí, Paulo. Olha, antes de responder ao Divino, eu queria tocar um pouquinho na pergunta anterior,
que eu não lembro agora o nome dele, perguntando como é que se chega até o eleitor, já que não se tem mais o corpo a corpo, né? Ou seja, o que tem que ser feito? Olha, esse é um grande problema, viu? Porque os políticos, muitos deles, lembram de fazer corpo a corpo só na véspera da eleição. Corpo a corpo tem que ser feito permanentemente. A gente cansa de ouvir por aí, o Mayanelli já deve ter ouvido muita gente falar, olha, o candidato só aparece aqui quando falta pouco tempo para a eleição. Sai da toca, o pessoal brinca, né? Tatu, sai do buraco, porque está chegando perto da eleição, quando, na verdade, o seu relacionamento com os eleitores deve ser permanente, se ele quiser ser um político respeitado e percebido como alguém que está trabalhando em favor da comunidade. Deixa eu falar uma coisa, Paulo. Eu estava fazendo uma campanha na Bahia, só para ilustrar o que você está falando, tá? Estava fazendo uma campanha na Bahia junto com como é que ele chama? O Ferreira Neto. Olha que legal, olha quanto antigo faz isso. Ferreira Neto, que tinha uma coluna, era um jornalista bastante ácido politicamente. E nós tínhamos acabado de fazer a campanha na Bahia, sentamos no hotel, lá no Farol, no Hotel Mérida, estava inaugurando a churrascaria Bassi, dentro do hotel. Ó, as lembranças começando a vir, hein? Quantos anos? Coisa. Nossa. E aí, rapaz, o prefeito eleito, que nós tínhamos ajudado a fazer a campanha, chegou lá na inauguração, sentou na nossa mesa, olhou para nós dois, estufou o peito e falou: agora eu tenho o poder. Ou seja, 4 anos vocês que se lasquem, eu tenho o poder. O troco vem na próxima eleição, normalmente, né? Com certeza! É contigo, Paulo. Responde agora essa daí. Olha, muita gente está falando, Mayanelli, e muita gente está acreditando também. Olha, esta vai ser a eleição da internet. Nós já ouvimos isso há 2 anos atrás, já ouvimos isso há 4 anos atrás, há 6 anos, há 8 anos. Pelo menos tem uns 10, 12 anos que a gente sempre ouve essa afirmação. Essa vai ser a eleição da internet. Bom, nós temos agora um fato novo, que é a pandemia. O Covid está aí, o distanciamento está sendo imposto, e isso faz, então, com que, obviamente, outras ferramentas de contato tenham que ser utilizadas, que não presenciais, e aí é evidente que aquilo que nós temos nas mídias sociais se mostra como o único caminho, talvez, para manter um contato mais permanente com aquele que nós queremos convencer para que vote em nós, ou vote no nosso candidato. O que acontece, Mayanelli, eu estou imaginando isso, porque a gente percebe muito claramente, nesta eleição vai haver muito erro de político por excesso de uso do contato virtual, excesso, porque todo mundo vai estar fazendo isso, então vai ser uma enxurrada para cima do coitado do eleitor, ele vai ter que ter capacidade de levantar barreiras enormes para furar esses muros, não vai ser fácil, porque ele vai estar saturado de tanta comunicação que vai chegar por todos os lados, e o problema é maior ainda, porque muitos dos políticos, talvez a maioria dos políticos, vão continuar usando errado as redes sociais. Esquecem que ela é uma comunicação de mão dupla. Esquecem que tem que dar atenção às respostas de manifestações das pessoas. Usam as redes sociais como se fosse televisão e rádio, que é aquela comunicação passiva, você manda para todo mundo, e veio ou não veio resposta, mas o importante é que você mandou a mensagem. Exato. Na internet, especialmente nas redes sociais, não é assim que funciona. E outra, você não tem como estabelecer relacionamento e aderência ao teu nome num curto espaço de tempo. Usar as redes sociais com inteligência requer tempo. Além de habilidade e conhecimento, exige tempo. Você não chega na casa de um estranho e diz: dá licença, eu vou entrar, quero sentar no teu sofá. Quem é que faz isso? Isso é uma ofensa. Só que as pessoas vão fazer isso na internet, eles estão fazendo isso nas redes sociais. Exato. Quando eu fui chamado no Congresso, Paulo, na Comissão de Comunicação e Informática, para explicar para os deputados o que é a internet no uso político. E eu falei para eles o seguinte: você, na comunicação, você sabe que eu sou mestre em comunicação, né, Paulo? Então, nós estudamos a fundo isso. Na comunicação, você tem apenas 2 ferramentas interativas: o telefone e a internet. No telefone, você fala alô e a pessoa do lado de lá responde alô. Na internet também. Você fala e a pessoa responde. Se você não responde,
ele desliga o telefone. Claro. A internet é a mesma coisa, desliga a internet e não vai acompanhar você não responde. Internet é interativa. É isso que o Paulo está dizendo. E foi o que eu disse no Congresso para todos os deputados. É muito simples, né, Maionese? Se você levanta o telefone para falar com uma pessoa, quanto tempo ela tolera ficar só te ouvindo, sem ela poder dizer o que ela pensa também? E ela tem que falar sabendo que você está ouvindo o que ela vai dizer, porque senão ela também se chateia. É a mesma coisa. Agora, o Divino aqui tem a pergunta, um candidato à reeleição a prefeito com mais de 60% de rejeição. Que problema, hein? Paulo, eu acho que cai em cima daquilo que você falou. Quer dizer, o cara não trabalhou 3 anos, não fez nada há 3 anos, não comunicou, não trabalhou sua imagem, não trabalhou a internet, não comunicou o que estava fazendo, não prestou contas do que estava fazendo, e agora chega com 60% de rejeição, ele quer fazer o quê? Pega uma arma e se dá um tiro na cabeça, meu filho, não tem mais nada para fazer, não. Agora nós temos que lembrar, Maionelli, também, que uma disputa eleitoral, ela tem, na verdade, um jogo de mais de uma força. Você, candidato, tem um trabalho de convencimento, de tentar trazer eleitores para o teu lado, mas tem o adversário ou os adversários que também estão fazendo a mesma coisa. E o que pode acontecer? Você tem que fazer tudo com o menor número de erros possíveis. Tu tem que tentar acertar o máximo. E tem que contar que o adversário possa errar. E muitas vezes erram. Eu já virei eleição onde o nosso candidato saiu com 2, 3% de intenção de voto e venceu um candidato que tinha mais de 60% de intenção de voto. Fiz muitas dessas. Porque o cuidado é exatamente tentar fazer a campanha o mais correta possível, trabalhando dentro de uma estratégia bem definida, apoiada em informações que são verdadeiras, e contar que o adversário possa cometer falhas. E eles cometem. Então, mesmo esse candidato que tem 60% de rejeição, dependendo desse embate de força durante o período eleitoral, pode haver reversão. Só se ele for candidato único. Aliás, eu peguei, Paulo, uma campanha, era uma candidata única, sabe? E aí eu fiz uma consulta ao TSE. Falei, escuta, o que vai acontecer se ninguém votar nela? O TSE me respondeu, se ela votar nela, ela está eleita. Porque são votos válidos. Então, basta o voto dela e ela estava eleita, tá? Olha, dificilmente, agora, tá? Estamos em julho, agosto, setembro, 2, 3 meses, reverter 60%, só se realmente o São Paulo de Vicente conseguir, porque vai ser milagre. Milagre, 60% de rejeição construída, cristalizada, durante 3 anos e meio. Porque isso não aconteceu da noite para o dia, Paulo. Isso vem construindo. Sabe aquela casinha que vai pondo tijolo por tijolo? Chegou agora, ele viu o tamanho da encrenca que ele tem. Tirar tijolo por tijolo em 3 meses e meio, só para santo, tá? É milagre. Eu não vejo um trabalho comum você conseguir derrubar uma casa dessa, tá? É muito difícil. Pode acontecer? Bumbum de criança, urna e cabeça de juiz, qualquer porcaria pode sair. Então... Deixa eu te dar uma informação a respeito disso, Maionelli. Nós desenvolvemos uma metodologia que nos permite fazer o que a gente chama de diagnóstico expresso. Normalmente a gente chega em qualquer cidade, de manhã, 8 horas da manhã, e às 5 horas, 6 horas da tarde, no máximo, nós estamos nos reunindo com os políticos para dizer qual é a realidade daquele município. O que vai acontecer? Pelo menos se vai ser mantido o mesmo grupo no poder ou se vai haver mudança. E se existem nomes já mais ou menos definidos, como é que eles estão sendo percebidos pela população. Maionelli, na verdade, esse diagnóstico ele já oferece segurança de resultado faltando 2 anos para as eleições. É muito comum nós sermos chamados nos municípios para fazer essa avaliação. Com 2 anos antes, você já tem definida a posição do eleitor, se ele quer manter o atual grupo ou se ele quer mudar. É por isso que eu falo, uma boa campanha eleitoral começa 1 ano e meio, 2 anos antes, gente. Não adianta você querer começar a fazer campanha eleitoral 3 meses. Por que chama campanha? Campanha é uma campanha publicitária. Você acha que a Coca-Cola chegou aqui no Brasil e imediatamente todo mundo começou a tomar Coca-Cola? Eu fui diretor do SBT, Bandeirantes, Globo e Manchete. No encontro do SBT, a pessoa que fez o primeiro comercial, Paulo,
O primeiro comercial da Coca-Cola estava contando essa história. Como é que ele ia vender um líquido negro, uma coisa escura, dizendo que aquilo era bom para a saúde? Foi a coisa mais difícil, tanto que o primeiro jingle era Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz um bem, Coca-Cola, Coca-Cola, oi, para mim também, e por aí vai. Quer dizer, querendo mostrar que aquilo ali era uma coisa boa. Mas quanto tempo demorou no Brasil para aceitarem um líquido negro sendo uma coisa boa para se tomar? Então, foi uma coisa muito difícil. Eu gostaria de comentar em cima disso que você está falando exatamente. Você gosta de acrônimo? Lá vem ele com o raio do acrônimo, meu Deus do céu. Oh, ele adora essa palavra. Explica para o pessoal o que é acrônimo, antes de você falar do acrônimo, Paulo. E se a gente fala em sigla, todo mundo sabe o que é, né? Se eu falo FGTS, se eu falo MST, enfim, isso são siglas, porque a gente fala as letras com o som de cada uma delas, não forma nenhuma palavra. Agora, quando eu uso letras que no conjunto formam uma palavra, isso então tem o nome de acrônimo. Pode ser uma sigla, SAMU, por exemplo, é uma sigla, mas também é um acrônimo. Sabe qual é o acrônimo que eu imaginei para uma campanha, uma boa campanha? Veja só, eu vou falar as palavras e você anota aí a primeira letra de cada uma dessas palavras para que você possa formar esse acrônimo. Uma campanha, obviamente, exige T de trabalho. Se você não estiver disposto a trabalhar numa campanha, provavelmente o resultado não vem. Você precisa ter capacidade de gerar engajamento, letra E de engajamento. Ou seja, fazer com que as pessoas se agreguem ao teu projeto e se comprometam em levar adiante esse projeto que você defende para a comunidade. Você precisa ter o M de mobilização. Não adianta só você trazer pessoas para o teu lado se você não conseguir fazer com que elas se mobilizem e multipliquem os esforços e multipliquem os votos que pode vir em teu favor. Nós temos também o P, que muitos se esquecem, que é o P de planejamento. Planejamento é tudo aquilo que vem antes da ação, não durante a ação. Vem antes, você usa papel, você usa tempo para exatamente rascunhar, desenhar, analisar tudo, você precisa planejar as ações, tudo dentro dos prazos que são necessários. E, finalmente, nós temos o O, que é de orientação, ou seja, você precisa ter, normalmente, num projeto político, uma orientação de um especialista, que, no caso, são os consultores políticos. O consultor político é aquele olho de fora, é a visão externa, que traz para a tua campanha coisas que muitas vezes quem está dentro dela não consegue perceber. Agora junta as primeiras letrinhas de cada uma dessas palavras. Trabalho, mobilização, planejamento e orientação. E você... Tempo é o ativo mais importante de um projeto eleitoral, e um detalhe, ele é igual para todos os candidatos. Aquele que souber usar melhor o tempo, leva vantagem. Ok, vamos tomar um cafezinho rapidinho aqui. Um abraço para o Murilo, tá? Murilo Amorim, abraço ao Murilo. Nós temos aqui uma pergunta do Clauber, que não está aparecendo aqui. Eu vou fazer a pergunta, então, para que você responda, tá? Não está aparecendo, então... Boa tarde. Essa estratégia que alguns prefeitos usam de ficar 3 anos sem fazer obra e no ano eleitoral começa a executar a todo vapor, ainda funciona, Paulo? Fica 3 anos sem fazer nada. Aí no último ano o cara corre para fazer... Funciona, não? Olha, se fosse há 15, 20 anos atrás, talvez funcionasse, viu, Maianelli? Mas hoje o eleitor está muito esperto. O eleitor sabe que o jogo é esse. E cada vez menos ele aceita esse tipo de situação. Ele não está disposto a trocar 3 anos de necessidade por 1 ano de alguma coisa que possa ser feita. Ele quer, na verdade, resultado desde o primeiro dia que o prefeito assume. Talvez até no evento de posse mesmo. Se nesse momento o prefeito já der lá 1, 2 ações que ele vai implementar imediatamente, é isso que o povo quer ouvir. Porque o povo votou nele acreditando numa promessa. Imaginando que ele possa ser melhor do que os anteriores. Né? E ele não quer trocar o ruim pelo pior, ele quer o melhor. Então, sacrificar a população 3 anos para só fazer no último ano
É temerário. É aquela analogia, Paulo, que nós fizemos da construção da casa, né? Tijolinho por tijolinho e tal. Quando chega nos 3 anos e meio, 4 anos, a casa está pronta. Agora, você querer construir uma casa toda em 2, 3 meses, complicado, né? Mas vamos lá. Paulo, é o seguinte, ó. E lembra isso, que com 2 anos de administração, já está se consolidando a imagem que a população tem do administrador. Não adianta ele fazer outros 2 anos aquilo que deixou de fazer nos primeiros 2. Exato. Nélia Nogueira, um abraço, tá? Vamos lá. Paulo, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisinha. Nós estamos já há 35 minutos na nossa live. Eu não tenho problema de horário, que a minha plataforma não é aquela que interrompe, tá? Eu levo muito a sério a live. Eu comprei uma plataforma americana para que a gente pudesse ter o tempo que quisesse para falar. Mas tem muita pergunta, então eu vou pedir para que você seja bem objetivo daqui para frente, porque o Paulo vai comer, tá? Tem realmente muita pergunta, Paulo. Eu sabia que ia gerar o seu nome, ia gerar uma pancada, um dos maiores especialistas em estratégia, ninguém vai deixar de querer ouvir, né? Então eu sabia que isso ia acontecer, Paulo. Bondade, tá, então. Bondade, vamos lá. Luciano Malpelli. Nesse momento de pandemia, Paulo, não tem mais o corpo a corpo. Qual a melhor maneira de trabalhar para chegar onde nem todos têm o uso de rede social? Deixa eu só falar o que eu estou fazendo com meus candidatos e o Paulo coloca o dele, tá? O que vai acontecer na pandemia? São 2 coisas que eu acho que pode ser feita. Primeiro, você pode fazer bandeiraço com pessoas com a distância de 3 metros, que é o que a pandemia manda, 2 metros, 3 metros, de máscara, sacudindo bandeira. Você pode mandar correio ou colocar na caixa de correio das pessoas o jornal informativo, também você pode fazer, tá? São 2 ações que eu estou recomendando quando puder fazer o trabalho de rua. Fora disso, não estou vendo muita coisa. O que você vê, Paulo? Olha, você já ouviu de uma coisa chamada telefone? Conhece esse instrumento? É tão fácil, é tão fácil. Aquele tempo que você não vai poder consumir mais caminhando nas ruas, fazendo aquilo que se chama de arrastão, né? Começando numa ponta, indo até o final, terminar o bairro lá, enfim. Experimenta usar esse tempo para ligar para as pessoas, você mesmo, conversar com as pessoas, converse com elas 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos no máximo. Normalmente esse contato vai ser mais rápido e mais efetivo do que aquele que você teria que consumir tempo se fosse visitar as pessoas. E olha, vou te dizer uma coisa, Mainelli, tem muito candidato que está agradecendo pelo fato de não precisar encontrar com as pessoas, porque tem as mordidas. Os candidatos também são alvo, né, desse tipo de espectador, porque eleição é um mercado eleitoral, e todo mercado tem os exploradores, né? Pois é, eu estava explicando justamente isso para uma entrevista que eu dei ontem na TV, rádio, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos, Paulo, nós participamos das 3 últimas campanhas presidenciais dentro da George Washington University, acompanhando o que acontecia lá. E os estrategistas disseram o seguinte: a diferença do Brasil para cá é que aqui a política é positiva, no Brasil a política é negativa. Aqui as pessoas dão dinheiro para que as pessoas sejam candidato. Eu comprei a camiseta do Obama numa banca de jornal. Esse dinheiro vai para a campanha. Então lá você compra as coisas, o material para divulgar a campanha você compra. Aqui no Brasil nós fomos aculturados a tirar alguma coisa do candidato. É bola, é jogo de camisa, é telha, é tijolo. A cultura brasileira foi diferente da cultura americana. Então, para quebrar isso, vai algum tempo, tá? Não vai ser da noite para o dia. É o que o Paulo falou. Ainda tem gente que ainda vai pedir coisa para candidato, que é a coisa mais absurda do mundo. Mas a nossa cultura foi assim, diferente da cultura americana. Então, essa é uma diferença básica que a gente tem sempre que levar em consideração quando comparar a campanha americana com a campanha aqui no Brasil, tá bom? Diga aí, Paulo. E isso é tão verdade, né, que inclusive ainda existe uma ilusão. Muita gente acredita que alguns resultados de eleições americanas, como a do Obama, especialmente, que foi muito famosa, que ele ganhou a eleição e foi reeleito por causa da internet. Nós sabemos, Mainelli, nós estávamos lá, a gente acompanhou o período eleitoral nos Estados Unidos. Na verdade, nenhum deles, nem Obama, nem Clinton, nem Trump, nem Hillary, ninguém usa a internet para buscar votos.
usam a internet para buscar recursos. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem que se pagar o espaço, né? E é caro. Televisão e rádio é pago. É pago, isso. Então, na verdade, você entrava, por exemplo, no site oficial do Obama, a mensagem era o seguinte: obrigado por nos visitar. Você quer contribuir com quanto? Com $5, $10 ou outro valor? Registre seu cartão de crédito e coloque o valor mensal que você quer que seja debitado. É isso. Aqui nós vemos os esforços muito grandes das empresas que estão trabalhando com as vaquinhas eleitorais e o pouco resultado que elas proporcionam. Por quê? Porque é uma questão cultural. Aqui, o eleitor, de maneira geral, é uma minoria, viu? Mas é uma minoria que faz barulho, que faz estrago. Os 20%, né? Os famosos 20% que querem os seus benefícios pessoais particulares, geram para o candidato uma sensação de que são os 80% que estão buscando a vantagem particular numa eleição. E, obviamente, que dão muita atenção, dão 80% do tempo de atenção para esses 20% e esquecem de dar atenção para aqueles 80% que, na verdade, só querem alguém que trabalhe melhor pela cidade. Exato. Paulo, vamos lá, rapidinho agora, vamos, porque tem coisa, velho. Tem coisa. Hoje o bicho vai pegar. Paulo, numa cidade pequena, um candidato vereador sem dinheiro, comeu não, você correu para fazer uma pesquisa. Você tem alguma dica de como ele pode buscar as informações que precisam para planejar uma eleição? Deve ser... não tem dinheiro para fazer pesquisa. O que ele vai fazer para conseguir, para fazer uma eleição? Conseguir informação para fazer uma eleição, Paulo? Eu acho que uma coisa é muito importante a gente deixar bem claro, até para ajudar as pessoas a não desperdiçarem recursos. Pesquisa, se ela for quantitativa, não faça para vereador. Assim como não se faz pesquisa quantitativa para deputado. Cargos proporcionais, eles dependem normalmente de voto de reduto, de segmentos da população. Um vereador não precisa ser votado pela cidade inteira. Ele tem que ser votado pelo conjunto de eleitores que concorda com as ideias dele e que está disposto a ajudá-lo com o voto. Infelizmente, a gente vê por aí muita gente se aproveitando desta falta de conhecimento e oferecem pesquisas para candidatos a vereador. Meus amigos, se você vai concorrer a um cargo proporcional, não gaste dinheiro com pesquisa quantitativa. Quem está dizendo isso para vocês é um pesquisador, é alguém que pode perder com esse tipo de orientação, mas ela não serve. O que você precisa é entender as motivações do eleitor. E aí, vou dizer, não precisa contratar alguém. Você tem que dar um pouco de atenção para as pessoas. Lembra que você tem 2 ouvidos e uma boca apenas. Então, quando for conversar com as pessoas da tua comunidade, o dobro do tempo fica ouvindo ela. Metade do tempo apenas você tenta argumentar alguma coisa. Se você der atenção para os eleitores, ele vai ficar gratificado só por isso. Muita gente está carente de um minutinho de atenção. E é isso que os políticos se esquecem de fazer. Eu digo sempre que médico é sempre um bom candidato. Sabe por quê? Porque ele sabe ouvir. Você já viu como é que ele faz? Você entra na consulta, ele fala, o que você está sentindo? Ele fica quieto e você fica falando. Aí depois que você falou tudo que você está sentindo, aí ele se manifesta. Esse é o papel do candidato. Ouça primeiro o que, antes de você falar, ouça o que o eleitor tem a dizer. Depois você vai falar tirando as conclusões em cima do que ele falou. É o que o médico faz, é o que você tem que fazer. É tão simples. Por que as pessoas gostam e respeitam o padre, né? Porque no confessionário ele mais ouve do que fala. Exatamente, exatamente. Ai, que legal. Muito bom. Estamos aqui com o Roberto, Cassiano, o Cleison de Itu. Paulo, como uma oposição pode fazer para recuperar a reeleição de um prefeito que está 95% eleito? Bom, se eu pego uma campanha dessa, eu falo, parceiro, eu choro bem pra caramba, carrego um caixão como ninguém. Você não sabe o que é bom, como eu sei carregar um caixão. Prepare-se para a próxima, porque para essa já era. Vê aí, Paulo, se você tem alguma solução. Nesse momento, faltando muito pouco tempo para começar a campanha eleitoral, 95% é um índice praticamente difícil, né? Eu não vou dizer impossível, porque tem muitos fatores numa eleição que não são
possíveis de se imaginar, muitas vezes, e acabam acontecendo e reverte, troca, né? Um dos grandes problemas que muitos candidatos podem enfrentar é a própria campanha eleitoral, especialmente se ela tiver rádio e televisão, porque se ele não tiver a capacidade de usar bem esses dois meios de comunicação, ele pode perder pontos aí e um outro opositor que não era tão preferido nesse momento ganhar vantagem. Mas é difícil, é um desafio grande, teria que se entender primeiro o porquê que chegou a esse ponto, né? Algumas ações que deveriam ter sido feitas no tempo certo talvez foram relegadas, mas é um índice que representa um enorme desafio para qualquer um. Os 7 trabalhos de Hércules. O Acácio Silva está falando aqui, um abraço para o Paulo, aqui de Passo Fundo, onde ele começou a sua brilhante carreira. Olha seus amigos chegando aí, Paulo. Muito obrigado. A Cássio é uma grande figura, um grande profissional da comunicação. Tenho saudade dele, faz algum tempo que não o encontro, mas é uma das pessoas que, através da comunicação, sempre levou muito boa informação para a comunidade. Paulo, como iniciar um trabalho de fortalecimento da imagem de um pré-candidato que não está no mandato, uma vez que o candidato que é contra, é candidato à reeleição e está usando o veículo de comunicação para divulgar o trabalho. Como fazer para trabalhar a imagem desse cidadão? Olha, na verdade, esse é um trabalho que já deveria estar sendo feito há bastante tempo, quem sabe há 2 ou 3 anos. É uma notícia que eu sei pode não ser agradável, né? Muita gente está agora pensando o que precisa ser feito, mas o tempo está trabalhando contra. Você criar uma imagem exatamente num período em que o eleitor adquire resistência para qualquer coisa que os políticos dizem, porque sabem que o interesse é eleitoral, complica, dificulta ainda mais a situação. Agora, você tem que entender primeiro quais são as características percebidas pelos eleitores a respeito desse candidato. Como é que as pessoas estão enxergando? E você vai identificar pontos positivos e pontos negativos. O que se faz durante um processo de evolução na campanha eleitoral? Você procura enfatizar os aspectos positivos e neutralizar, ou quem sabe até eliminar, se for possível, os aspectos negativos. Mas, de novo, isso exige tempo. Isso não é algo que se faz em 1 semana ou em 30 dias. Isso precisa um trabalho adequado para fazer uma reversão. Eu dou aula na Espanha, em 3 universidades da Espanha, e o curso que nós damos lá chama-se MyCop, Master em Administração de Imagem e Consultoria Política. Para administrar uma imagem, para você fixar uma imagem, é como se fosse o Titanic, tá? Um grande navio. Ele precisa de tempo e espaço para poder fazer qualquer curva que você tenha que fazer na administração da imagem ou na mudança da imagem. Então, é tempo e espaço que você vai precisar. Se você não tiver tempo e espaço, o Titanic bateu no iceberg. Por quê? Porque não tinha tempo e espaço para fazer a curva. Não é um Fórmula 1 que você vira e ele vira. É um grande navio que precisa de tempo e espaço para fazer aquela parabólica para poder fazer a curva. Isso é o problema da imagem. Não se faz construção de imagem ou modificação de imagem em tempo curto. É necessário um bom tempo. É o que o Paulo falou, só estou ratificando aqui o que ele já disse, tá? Muito bem. Bem rapidinho, Maionelli, eu queria falar mais um acrônimo aqui. Lá vem ele adora acrônimo. Estou fazendo o cara gostar mais dele do que ele. Eu imagino. Vamos lá, Paulo. Queiram saber aí o que move, o que motiva os eleitores. E essa pergunta que foi feita aí tem a ver com isso. Você falar de imagem, tu está vendo com o comportamento do eleitor. Como é que ele... Então, são sentimentos. As pessoas têm sentimentos e eu fiz aqui uma montagem de 5 sentimentos que podem levar uma pessoa a votar ou a não votar em alguém. Você tem o voto motivado pelo medo. O medo é um sentimento poderoso. Não é à toa que os coronéis se mantiveram durante muito tempo, porque à base de ameaças eles mantinham o poder. A esperança é um sentimento que move a decisão dos eleitores. Nós temos a raiva. A raiva é a frustração. Aquele candidato que tem 60% de rejeição, os eleitores estão com raiva dele. Então vão votar para mudar. É muito simples. Você também pode ter um voto motivado por dívida. Os eleitores podem sentir gratidão por alguém
alguém que fez um favor muito grande. É por isso que, normalmente, candidatos da área médica têm uma vantagem em relação a isso, porque as pessoas foram lá, se consultaram, receberam o tratamento, resolveu o seu problema de saúde e ficam naquela sensação de que estão devendo alguma coisa para o médico. Na hora que ele aparece como candidato, normalmente ele ganha votos através desse trabalho de reconhecimento da dívida. Uhum. E tem também o voto movido pela alienação. A alienação é a ausência, a abstenção. A pessoa não vai votar porque não está nem aí para o processo, pela frustração que ela alimentou ao longo do tempo. Você junta as primeiras letras dessa palavra, você forma o acrônimo. Eu não vou falar aqui, mas é M de medo, E de esperança, R de raiva, D de dívida e A de alienação. Se você não prestar atenção nisso, vai dar esse... Merda! Vamos lá. Mas, Paulo, o Eivon Santana, existem pesquisas fraudulentas com o intuito de enganar a população? Existe ou não existe? Claro que existe. Claro que existe. Agora, quer saber, isso já foi verificado através de vários estudos, vários levantamentos em diferentes momentos. Sabe quanto por cento dos eleitores são influenciáveis pelos resultados de pesquisa? 10%. Não passa disso. Agora... 10% pode resolver uma eleição de prefeito, né? Uma majoritária. Pode resolver. Só que tem um outro detalhe. Muitos eleitores... também é um percentual que se aproxima de 10%, Maianelli, votam no candidato que está em segundo, terceiro ou quarto lugar, ou seja, é o voto contra o líder. Então, ele vota só para não deixar o outro ganhar. Ou seja, 10 que são influenciados pela pesquisa e 10 que votam no contra se neutralizou. Então, não dá para acreditar nisso, sabe? E depositar a estratégia de campanha em cima de uma enrolação do eleitor, imaginando que ele é uma Maria, vai com as outras, é desconhecer a inteligência que as pessoas têm e é desmerecer a visão que os eleitores têm dos candidatos. Olha, Paulo, eu aprendi com o Nizam Guanais e com o Washington Oliveto uma coisa bastante interessante. Numa reunião que nós tivemos no Meio Mensagem, eles me falaram o seguinte: Maianelli, você que trabalha com marketing político eleitoral, você quer entender a população? Assista o programa do Ratinho, leia a Contigo, leia a Tintim, veja a novela e você vai entender. E eu comecei a assistir o programa do Ratinho e do Luciano Huck. Você já viu as perguntas feitas e as respostas dadas? Você já fez isso, Paulo? Faça. Você vai entender com quem nós estamos tentando convencer a votar. Você vai entender o nível de campanha eleitoral que você tem que fazer. Eu não vou falar mais nada, tá? Para não ferir mais nenhum sentimento, mas eu aprendi com os dois isso. E hoje eu assisto o Ratinho, e quando perguntam quem descobriu o Brasil, a resposta normalmente vem Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral. Tá? Pedro Álvares Cabral dificilmente aparece. Aparece Dom Pedro I, aparece até a Princesa Leopoldina, mas o Pedro Álvares Cabral dificilmente aparece, tá? Vamos lá. É verdade. Oi? É por isso que a comunicação, seja qual for ela, não importa se é para marca, se é para produto ou se é para um candidato eleitoral, ela tem que ser capaz de ser entendida por uma pessoa de 6 anos de idade. Exato. E a comunicação é entendida por quem tem 6 anos de idade, bom, todos então estão entendendo. Agora, se você faz uma comunicação que exige que alguém tenha lido muito, tenha cultura demais, tenha estudado, não sei o quê, você está falando para poucos. Campanha eleitoral, você tem que falar do analfabeto ao pós-doc. Todos eles têm que entender o que você está falando. Vamos lá, Rafaela Gomes. A Rafaela fala o seguinte: na atual circunstância, o atual candidato bem avaliado e o candidato à reeleição deixou de lado a preocupação com a pandemia. 1.700 casos para uma população de 105 mil. E está realizando várias obras. Como a oposição pode trabalhar isso? É contigo, Paulo. Olha, a gente tem feito muito, nos últimos 3 meses, pesquisas para identificar até que ponto a população está percebendo ou não a gestão do prefeito em relação a esse problema. Se ele está acertando, se ele está errando, se ele está aplicando bem os recursos, enfim, isso tem que ser investigado, não pode ficar no achômetro. É um erro imaginar que por algumas pessoas imaginarem alguma coisa, aquilo reflita o pensamento da população. Muitas vezes a população não está enxergando os problemas que existem de fato
e está levando em conta outros problemas que, na verdade, não existem, são apenas falta de informação. Então, é difícil você dar para um país inteiro, para uma eleição municipal, a receita do bolo em relação a isso. Mas tem que investigar, identificar a origem, esse é o caminho. Paulo, hora do cafezinho. William Pereira, um abraço. Jorge Alves, abraço. Neuzinha Dorigon, minha querida irmã, abraço. Silvano Lago, grande figura. Silvano é sobrinho do Jackson Lago, lá do Maranhão. Um abraço, Silvano. Jorginho Alves, um abraço, professor. Também para o Paulo. Valeu. A Rafaela, nós acabamos de responder. E aqui vem, então, agora... Obrigado, Paulo, pela resposta. O Luciano Melpio agradece. Temos aqui também o Fernando Amorim. Teremos uma avalanche de mensagem em rede social. Como vocês veem o uso do correio ou da entrega de um material físico na casa das pessoas? Eu falei isso na live passada, né? Aliás, falei hoje também de novo. Ou é você entregar o material físico ou a bandeira, quando puder, tá? Você, Paulo, tem alguma coisa que pode fazer na rua no meio da pandemia? Olha, da mesma maneira que o e-mail, o WhatsApp, o Facebook, enfim, vão estar inundados de mensagens de político atrás de eleitores e atrás de votos, as caixas de correspondência das casas e dos prédios também vão estar lotadas. Isso acontece em toda a eleição. E a gente sabe que muitas vezes o candidato contrata uns meninos, né, para fazer a entrega do seu material nas casas, nos prédios, enfim. E os meninos são muito rápidos, porque em poucos minutos, talvez em questão de poucas horas, entregam milhares desses impressos nas casas das pessoas. O pessoal realmente fica impressionado com a agilidade com que os meninos fazem isso. Aí depois descobriram que não bastava contratar os meninos, tinham que contratar os fiscais dos meninos, porque descobriram que os meninos, ao invés de colocar um exemplar em cada caixa de correspondência, colocava 10, 20, 50, e se sobrava alguma coisa, ia para a caixinha do lixo também. Né? Ou para o Rio, né? Um dos materiais, Maianelli, mais mal utilizados em campanha eleitoral chama-se santinho. Santinho, para mim, é uma das peças mais importantes de uma campanha. Agora, ele é importante na medida em que ele seja usado como um cartão de visita. Você, Maianelli, já mandou alguém entregar o teu cartão de visita para um quarteirão inteiro aí, ou para um prédio comercial para divulgar o teu serviço? Não. Você faz pessoalmente. Cartão de visita é você que entrega. Então, este é o uso correto do santinho. É a tua apresentação. Se você entrega, tem peso 10. Se você manda alguém entregar no teu lugar, talvez tenha peso 1, se tiver. Perde muito o valor. Eu tenho feito o cartão mesmo, o cartão de visita para candidato, tá? Não o santinho, não faço mais santinho em campanha. O que eu mando distribuir, normalmente, é o gibi com o plano parlamentar ou o plano de governo, que é um gibi, uma linguagem lúdica, uma linguagem simples, e você é obrigado, quando você faz um gibi, a ter uma linguagem que da criança até o pós-doc possa entender. Então, eu em vez de distribuir santinho, eu ando distribuindo gibi, tá? Mando fazer um gibi, são nada mais do que um A4, Paulo. Um A4 dobrado, são 4 folhas, eu coloco todo o plano ali, sem problema nenhum. É uma questão de linguagem sintética, que a gente aprende na Universidade de Propaganda e Publicidade, e eu, como homem de televisão, você tem 30 segundos para vender uma casa de R$1 milhão, para vender um carro de R$400 mil em 30 segundos. Então, você aprende a ter uma linguagem sintética, tá? Mas vamos lá, tá aí, ó. De 6 anos entende isso, né? Como é que é? E a pessoa de 6 anos entende essa linguagem. É a linguagem do Pato Donald, do Pateta, é aquela linguagem que você usa, né? Não falando que políticos são Pato Donald ou Pateta, é só a linguagem, tá? Vamos lá. Redes sociais irão causar muita discussão. Eu penso em direcionar meu candidato veiculando plano de governo, novidades, superações. Gostaria de saber para quais canais podemos direcionar perguntas feitas pelo nosso público. Para poder, deixa eu ver aqui, porque lá não vem tudo. Gostaria de saber para poder responder sem causar mais discussão, com eficiência, que isso me traga de retorno positivo para o meu candidato. Então ele quer saber o seguinte: vai ter muita discussão, vai. Democracia é feita para a maioria. Você não vai contentar a todos, tá? Como dizia já
o velho deitado, que não é o velho ditado, era um velho deitado, ele dizia o seguinte: a unanimidade é burra. Então você não vai conseguir unanimidade. E a democracia é feita para a maioria. Se você contentar a maioria, Perisson, tá feito, velho. A minoria, no voto, ela tem que ser observada no governo, mas no voto ela vai perder, tá? Fala aí, Paulo. Agora, outras ações que podem ser feitas. Isso que nós estamos fazendo aqui. O candidato pode promover lives, trazendo alguém que seja uma referência num bairro, por exemplo, e naquele dia da live vai falar só sobre os problemas daquele bairro. É evidente que as pessoas que moram lá reconhecem que a parada de ônibus tem problema, que o posto de saúde tem problema, que a rua precisa melhorar, que a iluminação é deficiente, enfim. Ele vai falar sobre os problemas da cidade que dizem respeito e são percebidos como verdadeiros pela população daquele local. Exatamente. Um dia faz a live de um bairro, outro dia faz de outro, enfim, e você assim vai falando com todas as pessoas e vai criando o que se chama de voz de autoridade. Você passa a ser respeitado como alguém que está disposto e tem condições de resolver aquele problema. Você pode fazer também, Paulo, lives temáticas, né? Isso. Outra sugestão, você cria um programete semanal, por exemplo, a hora do amigo, por exemplo, e durante a semana as pessoas vão mandando para os teus canais de comunicação as perguntinhas. E naquele dia você faz uma seleção, agrupa os temas similares e apresenta o que você quer fazer a partir daquelas perguntas que vieram da comunidade. Você me lembrou. Dedos e uma boca. Ouça mais do que fale. Esse é o segredo. Você me lembrou agora o que eu faço normalmente com prefeitos durante o mandato, né? Como é que a gente orienta eles. Você pega... Ele tem um programa, normalmente o prefeito tem um programa na rádio local, semanal. Um programa de 1 hora e pouco, não mais do que isso. Então, ele pega todas as perguntas que vêm pelo Face, pelo YouTube, por todos os lugares. Todos os lugares que fazem perguntas, ele junta e responde no rádio. Qual é a audiência que vai ter? Todo mundo que perguntou em todas as redes vão estar ouvindo o rádio para ouvir a resposta. Então, o que o Paulo está falando é justamente isso. Utilize todas as redes sociais, todas as redes de comunicação, telefone, a ouvidoria, seja da forma que você puder. Capte, pegue as perguntas e coloque um programa para você responder. Pode ser via internet. Isso. Aí todo mundo vai querer ouvir a resposta onde? No programa que você... Porque ele fez a pergunta, ele quer uma resposta. E ele vai ter a resposta, mas é aonde? No programa. E aí você vai conseguir o quê? Audiência. É o que o Paulo acabou de ensinar a vocês, como conquistar audiência, que é o que precisa no rádio, na televisão e na internet. Sem audiência, não há competência. Vamos lá, vamos para frente. Onde nós paramos aqui? Próximo. Rafaela. Com esse distanciamento social, o prefeito candidato à reeleição tem mais chance de vencer? O que você acha, Paulo? Aquele que é candidato à reeleição, com essa coisa da pandemia, ele tem mais chance de ganhar? As pesquisas que a gente tem feito, um dos motivos é identificar, um dos objetivos é identificar exatamente isso, se a população está percebendo que o prefeito está fazendo um bom trabalho ou não. Você tem que saber essa percepção. Um problema que existe aqui, Maianelli, que é os políticos, muito facilmente, eles vivem dentro das suas bolhas. Não só da bolha das redes sociais, lá também é uma bolha. Ele está falando normalmente com amigos, com pessoas que de alguma maneira gostam dele, seguem ele, enfim, são mais amistosos, né? Mas na vida, os políticos se habituam a viver com as suas bolhas. E eles têm a impressão, normalmente, que por ouvir de um amigo, 2 amigos, 3 amigos alguma coisa, isso seja, na verdade, o pensamento da população. Se surpreende quando aparece uma pesquisa e ela mostra que aquilo não é verdade. Aí o que normalmente eles fazem? Eles rejeitam a pesquisa. Não, mata o mensageiro, porque esse tipo de informação não me interessa, eu só quero o resultado da pesquisa que confirma aquilo que eu penso. Essa é uma dura realidade de pesquisador. Viu? Exato. Eu estou interrompendo o Paulo, vocês estão percebendo que eu estou correndo aqui com o Paulo, porque nós já estamos a 64 minutos e eu quero responder tudo, tá? Eu não quero deixar nada sem resposta. Então, Paulo, o mais breve possível aí. Roberto Nascimento, boa tarde, de Uberaba, um abraço, tá? Cesano Ferreira, qual a sua opinião, tá aqui, sobre essa campanha? É campanha ou não campanha? Que campanha, Cesano? Eu não consegui entender a sua pergunta. Hã? Ah, pré-campanha. É. Ah, tá.
a tal pré-campanha é campanha? É porque aqui não apareceu, apareceu aqui. É campanha ou não é campanha? Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes que o Paulo fale, porque ele vai falar com mais propriedade. Não existia a figura jurídica do pré-candidato até 2 eleições passadas. A figura jurídica do pré-candidato existe a partir de agora. Então, você tem juridicamente permissão, através do artigo 36A da legislação, dá uma lida nesse artigo, ele vai dizer o que você pode fazer na pré-campanha. Então, já há uma legalização das atividades de pré-campanha que antes não existiam. Então, você pode sim, a pré-campanha é uma campanha legalizada com artigos na lei que dizem o que você pode e o que você não pode fazer. Artigo 36A, quanto a o que você pode fazer ou não, e na internet o artigo 56 e o artigo 57C. Tá bom? Paulo, é contigo. Olha, Maianelli, essa alteração na legislação, ela tem por trás um motivo, e eu acredito que é um motivo bastante respeitável. Quando você não podia fazer nada antes do período oficial da campanha eleitoral, isso estabelecia uma vantagem muito grande para aqueles candidatos que estavam no exercício do mandato. Então, o prefeito está todo dia dando entrevista em rádio, televisão, jornal, revista, enfim, está participando de inaugurações, enfim, e os outros candidatos que querem ter a chance de poder entrar no jogo com um maior nivelamento de forças ficavam prejudicados. Há agora essa possibilidade e você tem que trabalhar ela como um período para promover a tua imagem, promover o teu pensamento, dizer o que você deseja fazer e reequilibrar as forças para que no período da campanha eleitoral todos possam sair mais ou menos com as mesmas condições. E de maneira bem sucinta, a campanha pré-eleitoral, a pré-campanha, você pode fazer praticamente tudo, só não pode pedir voto. Nem dizer que é candidato. Vamos lá. Eu sei que eu tô apressando o Paulo, é porque vocês não sabem o que eu tenho de pergunta aqui, tá? E eu não gosto de deixar nas minhas lives, eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta. Benedito, ou Pelisson, a abstenção do voto será grande, com certeza. Como podemos melhorar esses índices em favor nosso? Paulo? Olha, eu também acredito que nós teremos um nível de votos válidos menor do que eleições anteriores. Tem, obviamente, toda a preocupação com a pandemia, tem muita gente que não vai votar para não correr nenhum tipo de risco diante das aglomerações, enfim. Tem a questão da frustração, tem a questão do descrédito, tem a questão da falta de esperança, e isso deverá gerar um número maior de abstenções, votos brancos e votos nulos também, mas abstenções especialmente. Eu diria o seguinte, existe uma metodologia que, na verdade, foi desenvolvida exatamente para fazer com que as pessoas saíssem de casa para votar em países onde o voto não é obrigatório. Nós temos ainda aqui isso a nosso favor. Eu coloco entre aspas isso, porque as pessoas são obrigadas a votarem, senão tem algumas penalizações. Mas em países onde não é obrigado, Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, França, enfim, você vê que os índices de participação do eleitorado ficam na faixa de 40% a 50%, dificilmente passa disso. Uma metodologia foi desenvolvida para fazer com que as pessoas fossem votar, e isso chama-se mobilização territorial. Também exige tempo, mas você consegue, através de uma organização adequada, mobilizar não o total da população, mas a quantidade de votos que você precisa para ter o sucesso na eleição. Então, isso é possível, exige tempo para se fazer, mas a ferramenta já foi desenvolvida. Tendo em vista, Valdene, Zoller, tendo em vista páginas de consultores que realmente não respondem, nem comentam ou comentam, não há envolvimento, e assim também será com os candidatos que não derem atenção com pessoas nas redes sociais. Perfeito, Valdene. Eu vou dizer o seguinte, Paulo, muitos consultores que ela conhece, ela pede alguma sugestão ou pede um esclarecimento e o cara não está nem aí. O cara não responde, o cara... É o mesmo comportamento de alguns candidatos. O grande problema do político brasileiro é que ele não gosta de dar satisfação do que ele faz. É uma cultura do político brasileiro. Então, a internet, ele vai ter que acostumar a dar a satisfação. Porque na internet, se você não der resposta, como falou o Paulo, alô, 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 plim. Vamos lá.
Eu quero aproveitar esse comentário da Valdênia aí, só para convidar as pessoas que ainda não conhecem, que no Facebook procurem por consultório eleitoral. Nós estamos lá. Consultório eleitoral. Gratuito, 100% gratuito para candidatos e assessores. O Mainelli já está lá, está nos ajudando a dar umas respostas para as pessoas. É um canal que nós criamos para facilitar o acesso à informação de quem precisa. Então, se você é candidato, se você vai trabalhar na campanha, se você é político, enfim, ou se você é curioso, é fornecedor, enfim, seja qual for a atuação, entra no consultório, você vai ver que ele é 100% voltado para esclarecer dúvidas objetivas. O que eu devo colocar no santinho? Que roupa eu tenho que usar? O que é pesquisa qualitativa, quantitativa? Na pré-campanha eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Perguntas básicas e diretas do dia a dia da campanha. Se você puder, procura lá no Facebook, Consultório Eleitoral, gratuito para candidatos e assessores. Obrigado pelo espaço aí, Brian. É isso. Cleison, vai sim, ele é gravado. Primeiro, se inscreve na página da Bicop, vocês que estão vendo agora, para poder receber, quando começar a live, vocês vão receber um recado, olha, está começando a live, tá? Então é só se inscrever na página da Bicop. Vai ficar gravado? Fica no perfil da Bicop, na página da Bicop, no meu perfil, mas também vai para o canal do YouTube na outra semana. Por exemplo, hoje é sexta, então segunda, terça ou quarta-feira, vai ficar num canal meu, que chama Manhanelli, você entra no YouTube, coloca lá na busca Manhanelli, vai cair no canal, e no canal tem uma playlist, Dicas e Estratégias Eleitorais. Todas as lives estão lá. Você pode rever tudo. Arthur Rolo, quem mais que fez conosco? Eleonora Pascoal, quem? O Lázaro, do Piauí, o Darlan. Gente, já tanta gente passou. Eu estou há 2 anos e meio fazendo essa live aqui, não começou ontem não, viu, Paulo? A maioria do pessoal começou com a pandemia em live. Nossas lives, a live da Bicop, começou há 2 anos e meio. Ou seja, nós fomos construindo tijolinho por tijolinho para chegar aqui, tá? Então vai conseguir sim, ok? Vamos lá para frente. Roberval Souza, nosso diretor lá de Pernambuco, grande figura. Esse cara é sensacional. Tão bom pesquisador e estrategista quanto o Paulo, tá? Tem aí, ó, nós estamos com 2 pessoas sensacionais. Muito melhor. É isso, Roberval e vocês são imbatíveis. Tem muitos que estão apostando nessa solução, sem apagar as luzes. Esse é o Roberval, olha aí, ó. Olha o comentário dele, que legal. A gente tenta, na vida inteira, dizer para os candidatos, para os políticos, usem o tempo, vamos começar cedo. A gente tenta. Poucos ouvem. Tentar a gente tenta, mas os caras não querem ouvir, fazer o quê? É o que eu falo. Em campanha eu falo o seguinte, quando eu começo uma campanha eleitoral, Paulo, me olhe como médico. Eu vou te passar remédio. Pela primeira vez você não vai tomar. A segunda vez você não vai tomar. Na terceira vez eu vou mandar você tomar o chazinho da vovó e vou pular fora da campanha, tá? Porque se o que eu tô dando de remédio você não tá tomando, vai dar dor de barriga e o culpado você é eu. Então eu tô fora da tua campanha. É bem por aí. Aí, o Manhanelli é bravo. Sou bravo mesmo. Eu entro em campanha para ganhar, não entro para brincar nem para enganar ninguém, tá? É que a gente tenta usar bem o tempo, né? Pois é, pô. A gente tenta, os caras não querem. Vamos lá. Aqui. Jorginho, creio que essa campanha, além da pandemia, não pode sair muito para a rua, com visitas. Então é difícil fazer. Acredito que o grande problema do eleitor hoje seja a saúde. Pode ser, porque é o seguinte, deixa eu só falando do Paulo. Uma campanha municipal, ela vai ficar observando os problemas da cidade. Como dizia Ulisses Guimarães, as pessoas moram na cidade, não moram no estado nem no país. Então a pandemia é um problema mundial. E quais os problemas da sua cidade, além da pandemia, que é um problema mundial e não só municipal? Eu acho que aí também vai pesar bastante na hora do voto. O que você acha, Paulo? Nós não podemos esquecer que uma eleição municipal, eu particularmente gosto muito de eleição municipal, sou apaixonado por eleição municipal. Ela é nada mais, nada menos do que, no caso do prefeito, da escolha do novo síndico do prédio onde todos moramos, né? Que é a cidade. Então, obviamente que o foco é
como é que está a limpeza, como é que está a iluminação, como é que está a segurança, a porta do prédio está trancando, não está trancando, enfim. Os problemas que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, é isso que está em jogo. Numa eleição municipal não tem muito espaço para falar de ideologia, de posicionamento partidário, enfim. O que se quer são pessoas capazes de trazer as soluções para os problemas que eles existem. Só isso. Jefferson Cruz Forte está sempre com a gente. Jefferson, um abraço, querido. Paulo, gostaria de saber se as entrevistas nos rádios ainda têm um alcance na população. Agora, peraí, que quem vai te responder é um cara que montou 56 emissoras de rádio. Você sabe qual é o único veículo que você pode ouvir, receber notícias, receber música, sem estar olhando para ele? O único veículo que existe é o rádio. A dona de casa passa roupa ouvindo rádio, lava a louça ouvindo rádio, o motorista dirigindo ouvindo rádio, o porteiro do prédio ouvindo rádio, o agricultor vai para o campo e leva o seu radinho. Você acha que o rádio tem alguma importância ainda? Agora quem vai responder é o Paulo. Olha, rádio é importantíssimo. É um meio de comunicação extremamente valioso, desde que bem utilizado. E qual é a boa utilização do rádio? É quando você usa ele sabendo que você está construindo um tubo de imagem na cabeça das pessoas. Quem ouve rádio, ouve com a imaginação. Então, se você fala coisas que permitam a quem está ouvindo construir aquelas imagens na sua cabeça, você está fazendo um bom uso desta comunicação. Não dá para usar o rádio como se fosse jornal. Não dá para usar também como se fosse televisão, porque não tem a imagem. A imagem está na imaginação das pessoas. Mas rádio dá uma capilaridade, rádio tem capacidade de falar com os bairros, com as vilas, tem lugares onde programas são de grande audiência. O meio rádio ele é popular. Quem quiser saber, travou aqui, o Paulo deu uma travadinha. Relegar. Oi, Paulo, tá voltando? Voltou, Paulo? Estava travado. Paulo? Voltou, Paulo? Travou o que você falou, travou. Sim, eu estava apenas completando que o rádio ele tem um alcance popular muito grande e se você usá-lo com a linguagem adequada, você está se comunicando com muita gente. Quem quiser saber mais de rádio, entra lá no meu canal do YouTube. Tem uma live com o maior especialista em rádio eleitoral desse país. Chama-se Luiz Henrique Romagnoli. Quem orientou a rádio da campanha presidencial de Lula, quem já fez todos os programas da Jovem Pan, quem escrevia para o Faustão, quem fez a rádio lá na campanha de Angola presidencial, que fez parte da minha equipe lá que nós ganhamos a eleição. Esse cara explica tudo de rádio. Tá lá, uma live exclusiva sobre o uso do rádio nas campanhas eleitorais. Mas vamos em frente. Pamela, eu não entendi o que você perguntou. Você pergunta de novo para eu poder te responder. Aqui, o João Ribeiro. João Ribeiro, mãe Anelli, está orientando os candidatos que estão trabalhando para pegar junto com o número de celular. Também pegar o endereço para a campanha que está sendo enviada a materiais de campanha. Inclusive tratando ou usando o primeiro nome. Isso! Além de pegar o telefone para a lista de WhatsApp, você pega também o endereço, tá? Vamos lá. Paulo, tá ok? Tá travado aí. Tá ok. Vamos lá. Pode abrir a tela, que eu só vou colocar um cabo aqui no computador. Você quer que eu abra a minha para você poder... Tá, espera um pouquinho. Pronto. Vamos lá, então. Então, vamos aproveitar aqui. Estela Marcelo Matos, ok. Wagner Lucena. Dica para o vereador. Cola no candidato a prefeito que tiver muito voto. Porque se é aquele lá de 95% de rejeição, se você colar nele, velho, é uma âncora. Você vai afundar junto. Cuidado. Vamos lá. Estela. Desculpa, que é isso, Estela. Você vai ficar gravado. Depois você pega tudo que foi falado aqui sem problema nenhum. Marcelo Rocha, de BH. Abraço. Quem mais nós temos aqui? Murilo Amorim. Saúde e infraestrutura estão disponíveis em evidência. Concordo com você. Exatamente isso que nós falamos. Infraestrutura, tá? Deixa eu ver se o Paulo já voltou aqui. 3, 2, 1. Paulo. Já voltou, Paulo? Estamos aí. Então tá. Então é o seguinte, deixa eu ver se tem mais uma pergunta para nós aqui. Olha quem está aqui, Bruno Amorim, Sombrio, Santa Catarina. Ótima live, sempre ótimas dicas, obrigado. Edgar, muito bom, obrigado, Edgar.
Jorginho Alves, do Rio Grande do Sul. Olha aí os homens do chimarrão, junto com Vicente. Joyce Moura, excelente discussão. Charles dos Santos. Boa tarde, eu tenho vários amigos dos Estados Unidos me apoiando. Como usar isso a meu favor? Paulo, como é que ele pode usar? Como é que o Charles pode usar os amigos do exterior ao seu favor? Me diga. Eu tenho a impressão que ele está dizendo que tem amigos deputados estaduais que estão apoiando ele. Né? O deputado estadual, se ele tiver uma boa imagem junto aos eleitores, ele pode, obviamente, ser utilizado como chancela, né? O carimbador aquele de autoridade. E também, obviamente, que o candidato pode mostrar aos eleitores que ele tem pontes, ele tem acesso a quem pode ter recursos a oferecer, tanto na esfera estadual, como especialmente na federal. Se um candidato tem bom relacionamento no Congresso, ele tem acesso às emendas parlamentares, que podem trazer dinheiro para a cidade. Exatamente. Agora, mas tem esse cuidado, hein? Saber se a imagem desse deputado ela é bacana, se ela é legal. São avalistas. Se ele é um bom avalista, o banco te empresta dinheiro. Se for um mau avalista, velho, o banco não vai te dar um centavo, tá? São avalistas. A Pâmela, já falamos. Salete Bonacorso, minha prima. Um bacio per te, querida. Você sabe que eu também sou Bonacorso, né, Vicenzi? Além de Manhanelli, eu também sou Bonacorso. Que é por parte de mãe. E a Salete, que é minha querida prima, está sempre me assistindo aqui. Um beijo, querida. Um beijo na nossa querida tia que está aí também, sempre pertinho de você, tá bom? Bruno Mourinho, um abraço. Jefferson, Paulo, gostaria de saber se entrevista rádio... já falamos. Você acredita na liberação... Opa, olha o que a Pâmela coloca aqui. Você acredita na liberação de comício ainda nessas eleições, Paulo? O comício, a rigor, ele não está proibido pela legislação, né? Você tem restrições por conta da pandemia. Então, aí vai depender muito, primeiro, de como é que vai estar a situação no período eleitoral e, segundo, quais são as determinações legais impostas pelos decretos municipais. Isso, obviamente, vai ter mudança de cidade para cidade, vai depender de que estágio se está enfrentando a pandemia, até que ponto já se houve ou não a superação, e se os decretos municipais vão ou não permitir a aglomeração de pessoas. Exato. Mas pela legislação atual, os comícios são permitidos. São permitidos. Fideli Júnior, como lidar com o cliente candidato? O verificador que tem dificuldade, deve ser vereador, candidato a vereador. O problema é o seguinte, essa plataforma, Paulo, é americana. E quando ela faz a tradução, de vereador virou verificador. Olha a história aí. Como lidar com o cliente candidato a vereador que tem dificuldade de expressar, mas tem carisma? Chama-se curso de oratória. Tem outra resposta, Paulo? Senão eu não vou passar para frente. Tem, também pode ser usado o que chama de media training, né? Ou seja, você não pode, ao pegar um candidato com dificuldade de comunicação, tentar transformar em algo que ele não é, porque isso vai parecer falso aos eleitores. Mas algumas coisas podem ser ensinadas, ele pode tentar melhorar alguma coisa, mas eu vou dizer o seguinte, quem nos perguntou aqui disse que ele tem carisma. Carisma é mais importante do que a boa comunicação, viu? Falar exige interpretação. Carisma é um sentimento. Ou seja, se as pessoas gostam quando ele chega no lugar, gostam de estar perto, enfim, isso vale bastante. É isso aí. Elton, Eivon Santana, um jornal mostrando como qualidade do candidato a candidato, ou seja, o seu currículo, entregue na caixa do correio da campanha, é válida? Pode? Essa é uma pergunta jurídica, mas no artigo 36A diz que não é proibido você divulgar suas qualidades pessoais. Se for isso, você está dentro da lei. Agora, sempre consulte um advogado. Eu estou orientando meus candidatos a fazer o seguinte. Na pré-campanha, você já precisa de um advogado, para ele poder te orientar o que você pode e o que não pode, que está no artigo 36A, tá? Então, já recomendo que você tenha um advogado já na pré-campanha. Não espere para a campanha para ter o advogado, tá? Hoje, a judicialização da campanha eleitoral torna obrigatório qualquer coisa que você vá publicitar, passe por um advogado. Senão você pode se dar mal, tá? É isso, Paulo? Manhanelli, numa eleição municipal, na maioria dos municípios brasileiros, que não são municípios grandes, as pessoas já se conhecem.
né? Sim, sim. Falando aí com comunidades de 2.000, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, no máximo 40, 50 mil habitantes. Essa é a grande maioria dos municípios brasileiros. Nessas comunidades, as pessoas já se conhecem. Poucos são os eleitores que vão votar com base no currículo. Cuidado. Você se apresentar nesse momento para dizer que você era um estranho e agora você é alguém, você perdeu a oportunidade antes de poder dizer. Exatamente. Agora você tem que ser percebido como alguém que tem a autoridade para resolver os problemas da cidade. Não é mais para dizer os cursos que você fez, os trabalhos que você realizou, os esportes que você praticou, enfim. Isso não tem força suficiente para ganhar. Estela, não gosto de material em caixa de correio. Estela, eu vou te contar um segredo. Eu escrevi 22 livros, um dos livros é esse aqui, ó, que chama Marketing Eleitoral, Passo a Passo do Nascimento de um Candidato, tá? Aqui nesse livro tem um briefing de pesquisa, um questionário básico de pesquisa. E a primeira pergunta que eu faço nesse questionário, e o Paulo sabe disso, ele também faz, é: como é que você fica sabendo as notícias da cidade? Não é as notícias é Jornal Nacional. Eu quero saber como é que chega a notícia da cidade nele. E a maioria é ou pelo jornal do supermercado da cidade, ou a rádio, ou fofoca, ou cabeleireiro, ou funcionário público, ou rádio, quando tem rádio. Porque as emissoras de televisão, elas falam muitas notícias da sua origem, ou seja, de onde é originado o sinal. Ali, ela consegue, porque custa muito. Você acha que fazer notícia é barato? Você tem que ter carro, microfone, repórter, gasolina, motorista, iluminador. Então, ela, num pequeno espaço, ela procura notícia. Ela não vai muito longe. Mas o alcance dela é longe. Então, tem cidades em que nunca a televisão falou uma notícia. E quando não tem rádio, então piorou. Aí você vai ver o seguinte: qual é o seu público-alvo para a campanha de vereador, por exemplo? Eu tenho uma candidata que eu oriento, que diz para mim o seguinte: Manhanelli, o meu eleitorado é de 60 anos para cima, são aposentados. O que aposentado faz o dia inteiro, Estela? Lê jornal. Ele não tem o que fazer. Ele fica lendo jornal, fazendo palavra cruzada, ele fica procurando o que fazer no tempo. E aquele jornal que você colocou na caixinha de correio, ou a dona de casa, quando parar e respirar, porque é tão difícil para ela, coitada, mas quando ela conseguir respirar, e o aposentado vão acabar lendo o seu jornal. Então, não despreze essa mídia. Essa mídia é muito importante, também derivado de qual segmento você quer alcançar. Certo, Paulo? Certíssimo. E você tem também a Rádio Corredor, né? Que é poderosíssima, tem grande audiência. O que é a Rádio Corredor? Na verdade, é a conversa com os colegas de trabalho ou com os colegas da vizinhança, com os vizinhos, enfim, ou com os próprios parentes. Quando você faz um churrasco no final de semana, que convida as pessoas lá, os assuntos rolam de toda a natureza, inclusive os políticos. Então, você tem que ter a capacidade de saber quem são as pessoas que podem gerar essa informação para mais outras pessoas. Muito daquilo que você precisa ser levado vai chegar através desses relacionamentos que são de grupos particulares. Tá, agora eu vou fazer ping-pong mesmo, tá, Paulo? É papum, uma resposta bem rápida, uma, duas frases aí, não mais do que isso. Aldrin Garcia, um abraço. O Evion, cadê ele aqui? O Silvano Lago. Silvano Lago fala o seguinte, olha que legal. Aqui no Maranhão apareceu um santinho de material de PVC. Todo mundo queria receber e não se via nenhum no chão. Pouco mais caro, mas motivava o eleitor a querer ter um. Olha aí o Silvano Lago dando uma canja para vocês aí, um material que funcionou para ele lá no Maranhão. Certo? Paulo Zamartaques, meu irmão, meu querido advogado e o nosso diretor do Mato Grosso, né? O melhor advogado de direito eleitoral que eu conheço é o nosso querido Paulo Zamar. Parabéns, Manhanelli Paulo. Viva live de altíssima qualidade, digna da Bicop. Obrigado, Paulo. Nosso diretor falando isso, nós só podemos nos sentir orgulhosos disso aí. Obrigado, Paulo. Juliana Guerra. Eu vou passar correndo agora aqui, tá? Me desculpe se alguém ficar de fora, porque eu não vou mais olhar o meu celular. Vai tudo agora por aqui, tá? Murilo concorda, ok. Vamos lá. Benedito, obrigado. Estamos terminando, gente. Roberto Nascimento.
Estou avaliando um candidato a vereador muito popular. Como transformar a qualificação dele em votos? Paulo. Bom, você já tem um bom caminho andado, que ele é muito popular. Estou assessorando um pré-candidato a vereador muito popular. Como transformar a popularidade dele em Qualificação dele em votos, Popularidade um ativo que a gente tecnicamente chama de familiaridade. As pessoas votam em quem elas sentem ou imaginam que conhecem melhor. Popularidade significa isso, familiaridade. As pessoas já estão acostumadas, habituadas ao nome dele. Então, você cuida para a peteca não cair. Mantém essa popularidade em alta. Se tiver algum probleminha, tenta neutralizar, enfim. Mas o caminho já está dado. É isso. Marcos Vinícius, para qual público os novos candidatos vão atuar preferencialmente? É a história do Obama que nós contamos. Ele fez uma pesquisa, estava faltando alcançar as mulheres negras e os latinos. Os últimos 15 dias ele teve que direcionar toda a comunicação dele para esses dois segmentos e ele ganhou. Pesquisa, velho. Você tem alguma fórmula mágica que não seja pesquisa, Paulo, para descobrir isso aqui? Não. Se o político quiser ter decisões seguras, ele tem que trabalhar com pesquisa, porque a pesquisa não é o achômetro, não é o desconfiômetro, não é o chutômetro, né? E não é também a mãe de Ná. Então, você tem que trabalhar com os dados duros como eles são, mas acredite neles. Se você quiser ficar trocando o termômetro toda hora, ou seja, trocando quem faz a pesquisa toda hora, é um péssimo caminho. Jorginho Alves, publicitário, jornalista, bacharel em Direito, acompanhante e trabalha com marketing político há mais de 20 anos. Olha que legal. E foi contigo, nas tuas aulas, que entre nessa mesma área. Que bom. O Paulo Tax também, em 1990, ele veio para São Paulo fazer um curso de especialização em Direito, o De Vicenzi. E o Tax veio fazer advocacia, ele está fazendo um curso de especialização em advocacia. Aí ele viu lá o anúncio do nosso curso dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1990, fez o curso, se apaixonou e hoje é um dos melhores consultores e advogados que nós temos lá no Mato Grosso, tá? Então, Jorginho, um abraço, só para complementar o que você falou aí. Pode ensinar muito pra gente aqui, viu? Como é que é? Ele pode ensinar muito pra gente. Com certeza, com certeza. Edneia Tura Rodrigues. Obrigado, Paulo Manhanelli. Aprendi muito com vocês hoje. Obrigado a você, querida. Valeu, Jefferson Cruz Forte, está sempre conosco. Um abraço, Jefferson. Douglas, bicicleta e megafone para cima. Rapaz, você sabe quem fez uma campanha assim? Olha, eu estou toda hora mexendo no cabelo pelo seguinte, eu não posso ir no barbeiro, tá? Tá fechado, então eu estou aqui com o meu cabelo aqui que eu não aguento. É louco. Zé Louquinho, em Aparecida do Norte, Paulo de Vicenzi, ele saiu de bicicleta com um megafone, candidato a prefeito. A mulher dele abandonou ele, os filhos renegaram ele e tal, e ele ganhou a eleição. Aí ele renegou a mulher e os filhos, arrumou uma outra mulher mais nova, mas ganhou com a bicicleta e megafone, tá? Zé Louquinho, grande figura, um grande amigo meu, inclusive, é do PR, agora é PL. Sandy, olha quem tá aí, Paulo! Sandy Moraes, meu amor. Bem-vinda. É muito bem-vinda. A Sandy é uma das consultoras que nós temos aqui no Brasil, representante feminina das consultoras brasileiras. Ei, Sandy, eu adoro a Sandy. Você não sabe quanto é bom trabalhar com a Sandy. Vamos lá. Douglas Oliveira. Desde dezembro, acompanhando o Manhanelli, aprendendo muito. Obrigado você, Douglas. Abraço. Roberval, olha ele aí. Só não tomo café, mas um chá de fruta cítrica feito em casa. Sempre ofereço aos candidatos que nos procuram. Olha lá. Até hoje, os que aceitam o trabalho e orientações, caso contrário, não sejam executados. Roberval, só não pode fazer chá de cogumelo, tá, velho? O resto, tudo bem. Hein, Paulo? Esse é o Roberval, nosso diretor lá de Pernambuco. Grande figura. Grande. Gildo, qual a importância do slogan? Num trabalho que eu fiz na Universidade Metodista, eu fui defender na Federal de Minas Gerais, tem um texto, um trabalho bem grande sobre slogan. Sgulash, que vem da palavra dos vikings, né? Da língua dos vikings, Sgulash, que chama-se grito de guerra. Slogan é um grito de guerra. Você deve ter em qualquer campanha, seja de guerra, seja eleitoral, seja publicitária, um grito de guerra, um slogan. Coca-Cola é isso aí, é o grito de guerra. Certo, Paulo? Certíssimo. É a tua síntese do que você defende.
Minha cidade tem 350 milhões de habitantes. Oxe, Maria, olha como é grande. Uma ideia era atingir como pessoas que não me conheciam. Obrigado pela resposta. Avon, ele queria uma ideia de como atingir com pessoas que não conheciam. É isso, é temático. Você usa um tema, espalha o que o Paulo falou, puxa a audiência para um canal só e vai discutir num canal só. Você vai ter pessoas, primeiro curtidores, depois seguidores, por último, eleitores. Eu não sei se a pergunta do Avon se refere a prefeito ou vereador. No caso de eleição majoritária, obviamente que você tem que tentar trazer para o teu lado metade mais um do que aqueles que vão votar nos adversários. Você precisa falar para quase todo mundo. Agora, no caso do vereador, é segmento, é nicho, né? Exato. Exatamente. Vamos correr 95 minutos de live. Hoje! Paulo, e com a proibição de coligação oferecida, bloquear mais difícil do que esse ano? Nossa Senhora, consegue traduzir aí, Paulo? Sim, com a proibição das coligações proporcionais, ficará mais difícil as eleições deste ano? Para muita gente, sim. Para muita gente, sim. Porque eram aqueles que estavam habituados a conseguir a sua cadeira na carona de outros puxadores de votos. Então, um partido com pouca expressão, mas coligava com um partido mais forte e acabava sendo puxado para um lugar na Câmara em função desse somatório de votos. Agora é só o próprio partido, e então os nomes que estão colocados na nominata têm que tentar fazer o dever de casa. Rádio peão é boato. Boato você tem que matar no ninho, tá? É como câncer. Começa pequenininho. Se ele crescer, metástase, babau. Um abraço. Isso é rádio peão. Muito cuidado com ela. Vamos lá. Gustavo Almeida. O desemprego vai bater ainda mais forte em outubro. As pessoas estão preocupadas e com medo. Ninguém quer saber das eleições. O voto vai ser mais forte de recuperação ou deixa o Estado estável? E aí, Paulo? Olha, evidentemente que, volto a dizer, não há uma receita única de bolo. Tem que analisar em cada local o que está pegando mais, qual é o problema. Agora, de maneira geral, essa é uma realidade. Os novos prefeitos que vão assumir em janeiro vão pegar um abacaxi, um rabo de foguete aí terrível, né? E nós temos que lembrar o seguinte, em função desse sofrimento, dessa angústia, desse medo causado pela pandemia, as pessoas não estão muito dispostas a arriscar em aventuras. Elas querem, antes de mais nada, isso as pesquisas que a gente faz em vários lugares têm mostrado, elas querem ver quem é que vai sugerir ou acenar para elas com maior capacidade de segurança. As pessoas querem segurança, elas estão muitas vezes dispostas a reeleger um prefeito que não seja tão bem avaliado, mas se isso for melhor do que arriscar numa aventura que se desconhece totalmente só por ser novo, muita gente não está querendo isso. Exatamente. O nepotismo em live. Heitor Costa Curta, meu primo. Um abraço, querido. Ele é consultor lá de Santos, ele é consultor também político lá de Santos, tá? Meu primo lá, nós somos da origem de Salles Oliveira. Grande Salles Oliveira. Vamos lá. Vou passar rapidinho aqui, como eu falei, se eu pular alguém, me desculpa. O Giva. Giva é o presidente da Câmara Municipal de Itu. Um abraço, querido. Valeu. Já falamos do desemprego, Gustavo, né? Aqui, que mais? Jorginho. Fiz aulas contigo em 2006. Olha aí. Tá pensando. Jorginho, abraço, querido. Abração mesmo, tá? Também serei com tanta informação de vocês. A Gleice Rodrigues, legal. A Sandy morreu de rir aqui. Cadê a Sandy? Aqui a Sandy, aqui, ó. Aí, arrebenta. Sandy, você arrebenta, minha querida. Você é... Ela é maranhense, está em Florianópolis agora, passando um frio. Você imagina uma maranhense em Florianópolis com esse frio? Sandy, bom cobertor para você, uma bela lareira e uma boa xícara de vinho. Recomendo chimarrão, chimarrão. O Paulo está ensinando aí, ó, um bom chimarrão. Max Santos, não é cultura de partido montar nominata nas fornecido? Consegue entender aí? Sim, não é cultura dos partidos montar nominatas nas proporcionais. É verdade. É uma novidade da legislação que está obrigando a mudar a cultura dentro dos partidos. Exatamente isso, exatamente isso. Wagner Lucena, valeu, Wagner.
Tá aqui. Vamos lá. Délcio. Boa tarde. Coach de comunicação, professor de dicção, oratória, formação de palestrante, Rio Grande do Sul. Délcio Melo. Obrigado, Gaúcho, pela presença. Olha aí, a gauchada toda junta, tomando chimarrão. E como notícia falsa. Ih, rapaz, fake news é o que mais vai ter, viu? É uma pena. Diga alguma coisa de fake news aí, Paulo. Fake news dá um programa inteiro. Dá. Mas a gente tem que lembrar, né, Mainelli, que fake news não é nenhuma novidade recente. Isso existe desde que o homem é homem, né? É o que eu falo para o pessoal. Quando o homem da caverna já fazia fake news. Ele punha a clava aqui, né? Olhava para o cara do lado, que também queria caçar o dinossauro, e falava: oba, vi dinossauro para lá, corre. O cara ia correndo, não tem nada do lado de lá, tinha para o lado de cá. Ele que ia caçar o dinossauro e o cara correndo atrás de nada. Já começou aí o fake news, ó, imagina. Vamos lá. No boteco, no clube social, na piscina, enfim, sempre teve, né? Qualquer lugar. Paulo, mesmo com a pandemia, eu acredito que essas ações podem ter algo atípico, pois o número de vereadores vai quase dobrar do que está escrito 2 vezes ou mais, muitas abstenções ou vereadores podem usar indicadores. Certo? Vai aumentar o número de candidatos, sem dúvida alguma, porque cada partido tem a sua nominada completa. 150%, né, das vagas pode apresentar. Isso aumenta o desafio, mas a gente sabe, a eleição para vereador sempre foi a mais difícil de todas, né, Mainelli? Exatamente. Mais candidatos tem disputando as poucas vagas que a Câmara oferece. 2 horas e 15 de live. Gente, eu vou acabar. Eu só vou aqui a venda. Ó, o que a Sandy fala para você aí. Ó. Tem vinho, Paulo. Quero fazer uma live com você. Mas é o seguinte, para morrer, e o pior é que não tem fogueira. O frio lá é para morrer. Jorginho, um abraço, Jorginho. Falou. Wagner Lucena, essa é a última, gente. Hoje mesmo, com pesquisa, informação, o fator pandemia é uma variável que não está nas campanhas anteriores. Qual o peso dessa variável para essa eleição? Boa pergunta, vou deixar o Paulo responder. A variável pandemia, qual é o peso dela? Essa variável vai variar de local para local. Em alguns é muito mais forte, em outros nem tanto. Para você ter uma ideia, Mainelli, eu não sei quantos sabem aí, mas o prefeito de Porto Alegre, agora há poucos dias, proibiu que os carros estacionassem nas ruas, não pode mais estacionar carro, e também proibiu o uso do cartão TRI, é um cartãozinho que é passe de ônibus, para pessoas que não exercem atividades essenciais. Então você imagina, a dona de casa precisa levar o filho para o médico, não pode usar o cartão, e se for de carro, não pode estacionar o carro dentro da cidade. Imagina o problema. Eu recebi esses dias uma manifestação que é cruel, de uma mulher de 55 anos, tem 4 filhos para alimentar e que vivia para poder pagar o alimento de casa daquilo que ela ganhava como flanelinha. E não está podendo trabalhar. Não está podendo trabalhar. Então ela me perguntou, mas o que o senhor prefere? O senhor prefere que eu morra de Covid ou que eu morra de fome? É dura a realidade. Muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente vive nas bolhas, né? A gente não se dá conta que a realidade social é duríssima para muita gente. E é uma situação que pode se agravar. Paulo, eu fui superintendente do Sebrae São Paulo. E acho que, como superintendente, eu entendo muito de micro e pequena empresa. Eu estou muito assustado, e eu falei isso já há algum tempo, parece que ontem o presidente Bolsonaro também falou sobre isso. O índice de suicídios que nós teremos durante a pandemia, não pela pandemia, mas pela quebradeira de micros e pequenos empresários que têm dívidas, são homens honestos, homens que não suportam a carga de ver o seu nome sujo ou de um dedo na sua cara lhe cobrando. São homens com vergonha na cara. E os micro e pequenos estão realmente numa situação muito delicada. E o governo, eu acho a coisa mais ridícula, está oferecendo empréstimo. Quer dizer, ele já está endividado, ele não está conseguindo receita. Ele vai se endividar mais ainda. Como é que ele vai sair dessa situação, gente? Pelo amor de Deus. Não é o fórum, tá? Mas eu tinha que desabafar porque 3 anos como superintendente do Sebrae São Paulo, vivendo o micro e pequeno empresário no dia a dia e sabendo o que hoje ele está passando com essa pandemia, gente, tinha microempresário que trabalhava de dia
para ter dinheiro à noite para levar comida para os filhos. É. E tem gente, viu, Maionelli, só para fechar esse tópico, que ainda não se deu conta, a ficha não caiu. Eu estou falando aqui dos servidores públicos, dos funcionários públicos. Porque o que acontece? Da onde é que vem o dinheiro para as prefeituras e de onde é que vem o dinheiro para os governos estaduais? Ele vem dos impostos, das contribuições, das taxas, enfim. E a economia é que gera muito desses recursos. Parando a economia, para de entrar recurso nos cofres públicos. Parando de entrar recursos, como é que vai se pagar o funcionalismo público? Sabe como, Paulo? Sabe como? O governador de São Paulo aproveitou a liberação de compra sem licitação, por causa da pandemia, e comprou radar móvel. Radar móvel, sem licitação, aproveitando a lei da pandemia. E aí ele vai querer recurso como? Agora você sabe como é que ele vai conseguir recurso. Não me deixe mais irritado do que eu já estou. Barbaridade! Ótima live, vamos lá. Conselho para lidar com as notícias ruins na mídia. Se for mentira, fale a verdade. Se for verdade, peça desculpa. Tem outra forma, Paulo? Não, é simples. É simples. Não adianta ficar enrolando. As pessoas querem pelo menos uma posição. Se você se nega a dar uma posição, fica valendo a informação que foi passada. Exato. Wagner e Luciana, obrigado. Gente, vamos para o nosso sorteio do livro. Tan, 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 tan. Atenção, o Vinícius Ribeiro se aproxima da câmera com o... Tá apagado. Com o... Opa, atenção. Ele vai sortear aqui, tem um coisa de sorteio, mas não tô vendo. Calma, não. Mais para frente, um pouquinho mais para frente, mais para frente. Aê! Atenção, sortear. Ele vai apertar o botão de sortear. Sortear, atenção, quem é que foi sorteado? Gustavo Almeida é o vencedor do livro. Grande Gustavo Almeida, entre em contato conosco. Quem ainda não tem o meu WhatsApp, pelo amor de Deus, coloque aí no seu WhatsApp, manda um oi com nome e cidade. 11 99158 6606. De novo, 11 99158 6606. Gustavo, mande um WhatsApp com seu endereço para que a gente possa mandar o livro para você, tá bom? Paulo, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos conselhos. Acho que o pessoal aqui ficou realmente satisfeito, porque, como eu disse no começo e na chamada, eu vou fazer uma live com um dos maiores especialistas em estratégias eleitorais derivados de pesquisa. E vocês viram que eu não estava mentindo, certo? Maionelli, para encerrar minha participação aqui, eu não posso ir embora sem falar em mais um acrônimo. Você me permite? Só mais um, bem curtinho. Claro. Você sabe o que tem que acontecer para um time ganhar de outro num jogo de futebol? O que ele tem que fazer? Jogar bem e ganhar, fazer gol, pô. Senão não ganha. Então, o campeão tem que saber fazer gol, não é? Então, esse é o último acrônimo dessa nossa conversa aqui, que é GOL. Uma campanha vencedora, ela tem que ter gol. O que é gol? Gente, organização e liderança. Campanha sem gente, você mesmo já disse, é uma campanha pobre. Exatamente. Você precisa de gente. Quando as pessoas muitas vezes me perguntam, Paulo, o que eu tenho que fazer nas redes sociais? O que eu tenho que fazer no meu dia a dia para chegar bem numa eleição? Meu amigo, você tem que fazer amigos. O Tadeu Comerlato já falou isso esses dias aqui. Faça amigos. Amplie o teu relacionamento, porque na hora da eleição as pessoas vão votar em quem elas acham que conhecem melhor. E, finalmente, eu acho que nós temos que deixar claro aqui que uma boa campanha, ela precisa de 3 contadores, Maionelli. 3 contadores. Ela precisa, primeiro, do contador de causos, a gente fala causos aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, o contador de história. É o contador de narrativas, é ele que vai mostrar quem é o candidato para os eleitores. Ele vai precisar do contador de casos jurídicos, vai precisar contar uma história lá para o juiz para tentar... O famoso causídico. O causídico, né? Então, é o contador de casos.
e tu precisa do contador de verdade mesmo, porque é aquele que, na hora da prestação de contas, vai te ajudar a fechar os números direitinho. Exato. Esse primeiro contador, que é o contador de histórias, é o consultor político, normalmente. É Exato. aquilo que a gente pode levar para dentro de uma eleição. Eu acho que a nossa principal missão é descobrir problemas e, a partir da identificação do problema, apresentar as soluções que possam ser possíveis de serem conduzidas ali para frente. Descobrir a doença para dar o remédio. Exatamente. É isso aí. Gente, estão perguntando aqui do curso, tá? ESPM, temos 2 cursos, um de 4 aulas, um de 8 aulas. O completo é de 8 aulas, 4 aulas só para atualização. 4 aulas, 2 comigo, 2 com o professor Gabriel Rossi, tá? Que vai falar de internet. E um completo comigo de 8 aulas, que começa em agosto, tá bom? Entra lá no site da ESPM, põe Carlos Magnanelli ESPM, e você vai ter lá como se inscrever nos cursos, tá bom? Muito obrigado, gente. O que mais eu tenho que mostrar aqui? Já fez o top. Moisés, ok. O Fábio Caetano, sempre com a gente. Como sempre, uma live de primeira qualidade. Parabéns aos professores. Nós agradecemos a audiência de vocês. Délcio, curso no Rio Grande do Sul. Curso de Estratégia de Comunicação e Oratória para Candidato Político com Godécio Melo. Olha aí o Délcio já fazendo a propaganda dele na live. Muito bom. Os amigos do Paulo. Moisés Lazzarini, parabéns. Nos conhecemos no Conexidade. Claro, estive lá no Conexidade da UVESP. Estivemos lá. Aliás, um abraço ao meu amigo Sebastião Miziara e ao meu amigo Gilson Consante, presidente da UVB e da UVESP. Esse trabalho. Um bom trabalho, um ótimo trabalho. É aí do Sul, é de Iraí, né? Claro. É aí do Sul. Moisés, ok. Moisés Lazzarini, ok. O que mais nós temos? Ô, Tadeu chegou agora, rapaz! Barbaridade! Ora, meu, agora que eu tô indo embora, tu chega, Tadeu Comerlato? Água tá quente ainda. Aí, ele tá perguntando se a água também tá quente, Tadeu. Que coisa, gente. Vamos lá. Ô, Tadeu, no consultório eleitoral, estamos sentindo a tua falta lá. Falta. Jorginho Alves, ok, the best. Graça, tá? Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tantas e tantas dicas que você deu aqui para tantos candidatos e tantos consultores, tá? Nós agradecemos de coração. E eu acho que a nossa profissão, Paulo, embora poucos façam isso, na nossa profissão, o mais importante é você compartilhar conhecimento quando possível, tá? Dentro das possibilidades que nos dão o tempo e o espaço. E o que o Paulo faz, o que o Tadeu faz, o que eu procuro fazer, enfim, o que todo o pessoal da Bicop procura fazer é isso. Aqui ninguém esconde jogo, tá? Onde a gente puder ajudar vocês, nós vamos ajudar, dentro dos limites razoáveis da ciência, marketing político eleitoral, tá bom? Paulo, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, um forte abraço. O Jorginho está mandando um abraço para você também. O Fábio Caetano também. O Délcio, show, ok, valeu. O Márcio também, valeu, obrigado. E os melhores são sempre vocês, tá bom? Magnanelli, posso dar o meu telefone aí, se alguém quiser fazer contato? Não, você não vai dar seu telefone. Não? Eu não vou deixar você dar o seu telefone, sabe por quê? Porque ele está aqui, ó. Tá aí, ó. Quem quiser falar com o Paulo, tá aí o e-mail dele. Tá vendo por que eu não vou deixar? E o telefone dele, tá? Beleza. Podem entrar em contato. E se alguém quiser fazer contato, também é só me procurar no Face. Se colocar no Google Paulo de Vicenzio, eu não tenho como me esconder, tá toda a minha vida lá. E será um prazer poder falar com quem tiver interesse de discutir, conversar, trocar ideias a respeito de estratégias, de marketing, de pesquisa, enfim, tudo que a gente possa fazer para as eleições. O Magnanelli sabe do compromisso que nós, consultores da Bicop, temos com o mercado. Exato. E a responsabilidade que a gente procura imprimir em cada trabalho que a gente se envolve. É isso. Lembrando para vocês, a Bicop é um selo de qualidade. O consultor que tem o selo da Bicop é um consultor que passou por um crivo muito, muito rigoroso. Não é qualquer um que faz parte da Bicop, tá? Se fosse para ter qualquer um, nós teríamos mais de 2.000 consultores. Os que estão aqui com o selo da Bicop são 160, 150. São os melhores do mercado brasileiro. Paulo, beijo no coração, como dizia o Chico Santa Rita. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Tá aí o chimarrão.
E até a próxima live, Paulo, se Deus quiser. Abraço, querido, muito obrigado. Obrigado. Senhores, é isso. Terminamos a nossa live. Ainda tem aqui quem é o Delcio, ok, o show, obrigado. A Nélia também chegou aqui. Chegou o Jorginho Alves também já falando, ok, publicitário. Tá aí, ó, jornalista, publicitário, o Jorginho também é consultor, tá? Pode procurar. Esse pessoal aqui é seu Nara. O candidato vai ter uma experiência real como? Cabo eleitoral mais próximo também, ou seja, tenha como causa. Vai ser, é uma eleição completamente diferente, tá? Gente, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Obrigado pela audiência de vocês. E sexta-feira estaremos presentes aqui. Até a próxima, como diria o nosso ator de Hollywood, hasta la vista, baby. Bye, bye. Pronto, meu filho, acabamos. Meu Deus, 2 horas de live. Cada dia tá. Eu não